Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa quarta rodada da Liga dos Campeões, uma rodada crucial para algumas equipes que precisam da vitória para continuarem sonhando com a classificação para as oitavas de final. Então, sem mais delongas, bora lá iniciar a nossa primeira análise aqui, que vai ser o Dortmund, que vai receber a equipe do Newcastle pelo grupo F, o grupo da morte, o grupo que ainda tem o PSG e o Milan. O Newcastle vacilou demais na última rodada jogando dentro de casa contra o Dortmund, perdeu a partida. O Newcastle até que criou bastante no final do jogo, teve muitas oportunidades de gols, mas não conseguiu balançar as redes e meio que deu uma certa complicada aqui nesse grupo F. É um jogo extremamente difícil. A gente tem um mercado extremamente igual, parelho, uma odd de 2,72 para o Dortmund, uma odd de 2,70 para o Newcastle. Tecnicamente, o Newcastle tem um elenco mais qualificado, o Newcastle é uma equipe mais constante na temporada. O Dortmund é aquela equipe que, no mais que consegue as suas vitórias, é uma equipe que está entrando de forma mais lenta nas suas partidas. É uma equipe que vem criando muito pouco e quando cria acaba perdendo seus gols e dá muitas oportunidades para os contra-ataques dos adversários. E se o Dortmund der a oportunidade para o contra-ataque do Newcastle, muito provavelmente o Dortmund vai ter problemas aqui nessa partida, mas é um jogo extremamente difícil, o empate ele é importante para ambas as equipes. A gente deve ter um início de jogo com o Dortmund tentando exercer aquela pressão inicial da equipe mandante, mas é um jogo que é para leitura, não vou com viés nenhum, nem de buscar nada a favor do Dortmund, nem de buscar nada a favor da equipe do Newcastle. A gente deve ter esse início de pressão do Dortmund e depois a gente tem que ver como que essas equipes vão se postar em campo, quem vai estar conseguindo controlar melhor ali o meio de campo. É um jogo difícil para trabalhar o trade. Muito provavelmente o Newcastle não deve perder aqui essa partida, mas é difícil a gente traçar algum cenário aqui para a gente ir com algum viés para o jogo. A única coisa que eu acho muito interessante aqui nessa partida é se ou Dortmund ou Newcastle estiver vencendo por um gol de diferença ali por volta dos 75 minutos, buscar um over limite no jogo pode ser muito interessante, porque a equipe, nenhuma das equipes pode aceitar essa derrota aqui nesse confronto direto. Então, se alguma equipe estiver na frente, a outra vai ter que tentar buscar um empate, vai acabar deixando muitos espaços para os contra-ataques. Mas é um jogo extremamente difícil, é um jogo para leitura. Não vou com viés nenhum para esse jogo do Dortmund, a não ser buscar esse over limite no final do jogo. E vamos ver como que as equipes vão se postar aí durante os 90 minutos. O nosso próximo jogo agora é pelo grupo H, o Shakhtar, que vai receber a equipe do Barcelona. O Barcelona está bastante tranquilo aqui no grupo H, venceu suas 3 primeiras partidas e se vencer aqui a equipe do Shakhtar já garante sua vaga aí nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Vai basicamente disputar ali com o Porto, né, no confronto direto, para ver quem vai conseguir ficar nessa primeira colocação. A gente tem um mercado extremamente amassado para o lado do Barcelona no odd de 1,29. O Barcelona é sim muito favorito para vencer essa equipe do Shakhtar. A gente teve um Barcelona completamente dominante no primeiro tempo contra a equipe do Shakhtar na última rodada, onde o Barça fez 2 gols ali no primeiro tempo e veio a sofrer um gol no segundo tempo, mas basicamente a diferença técnica ela é gritante, mas numa odd de 1,29 é um mercado muito baixo aqui para o Barcelona. O Barcelona provavelmente vai vencer e pode até golear aqui a equipe do Shakhtar. Não gosto muito dessa odd de 1,29, mas não tem como a gente não ir com esse viés de tentar encaixar esse back Barcelona no primeiro tempo. A diferença técnica ela é muito grande. Quem acompanhou o primeiro tempo do Barça contra o Shakhtar na última rodada, o Shakhtar basicamente foi uma equipe inofensiva. O Barça conseguiu ter bastante controle no jogo. E aqui, nós vamos listar aqui o nosso primeiro back do Café com Aposta. Se o Shakhtar não tiver dando algum problema para a equipe do Barcelona, a gente vai tentar aqui buscar esse back Barcelona, que tem uma odd de 1,29. Mas é aquele back onde a gente precisa ter aquela pressão demais do Barcelona, né? O Barça tem que estar controlando o jogo, o Shakhtar tem que estar devolvendo a bola no balão, toda hora o Barça martelando para a gente conseguir pegar esse gol, mas muito provavelmente aqui o Barça vai vencer essa partida e vamos ver se a gente vai ter esse padrão de odd 1,29 para a gente buscar esse gol do Barça no primeiro tempo. E o nosso próximo jogo
é pelo grupo da morte também, o PSG, que vai visitar a equipe do Milan. O Milan precisa muito dessa vitória contra a equipe do PSG para continuar vivo para a próxima fase da Liga dos Campeões. Se o Milan perder aqui e tiver um vencedor entre Dortmund e Newcastle, a situação do Milan complica demais da conta. Basicamente, vai ficar impossível, né, do Milan conseguir essa classificação para a próxima fase, porque não vai depender apenas de si. E é um jogo onde a gente tem um mercado dando um favoritismo para o PSG numa odd de 2.4. O PSG que vem caindo de produção depois da saída do Messi e do Neymar. Reforçou bem, mas é uma equipe ainda que está jogando abaixo das expectativas, fez boas partidas nessa Champions, tirando o jogo que foi goleado por Newcastle por 4-1 fora de casa. E aqui a gente tem esse mercado aqui dando esse favoritismo aqui para o lado do PSG. Esse mercado poderia estar um pouco mais justo. O Milan, quando jogou dentro de casa com a equipe do Newcastle na primeira rodada, o Milan basicamente conseguiu amassar o Newcastle do início ao fim. O Milan não venceu aquela partida por detalhe. E aqui a gente vai ter um Milan propondo o jogo e o PSG tentando jogar mais de forma reativa. A gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque o contra-ataque do PSG ele é mortal. Mas aqui a gente tem uma grande margem aqui para a gente buscar uma correção de odd aqui para o lado do PSG no lay. A gente tem que só tomar cuidado, principalmente com os contra-ataques ali do Mbappé. É um jogo difícil também, mas aqui a gente vai ter o Milan com essa necessidade de vitória. O Milan deve exercer a mesma pressão que conseguiu exercer contra o Newcastle na primeira rodada, jogando dentro de casa. E aqui eu vou para buscar esse lay PSG, que tem uma odd de 2.42. É um jogo difícil, é um jogo também para leitura. Tá contra o PSG é muito perigoso. Aqui é mais um jogo onde, se o Milan estiver vencendo a partida por 1-0 ou o PSG estiver vencendo ali por volta dos 75 minutos, fica muito interessante a gente buscar o over limite na partida, principalmente se o PSG estiver vencendo e tem um excelente contra-ataque, porque o Milan não pode aceitar essa derrota. O Milan vai ter que se expor cada vez mais se estiver perdendo a partida. E aí fica muito favorável trabalhar esse over gols no jogo. É um viés onde eu vou para buscar esse lay PSG, mas o PSG não pode estar conseguindo encontrar as oportunidades de contra-ataque. O Milan deve ter a posse de bola, mas aí a gente vai ter que ver como vai estar postada ambas as equipes dentro de campo. É um jogo extremamente difícil. Esse mercado ele poderia estar mais justo, como está aqui o mercado do Dortmund contra o Newcastle, uma odd mais parelha. Não vai ser fácil assim o PSG vencer o Milan fora de casa. Então eu vou com esse viés aqui de buscar esse lay PSG e esse over limite da partida, caso uma das equipes estejam vencendo ali por volta dos 75 minutos. E o nosso próximo jogo é o Atlético de Madrid, que vai receber a equipe do Celtic. O Atlético de Madrid, que está ali, né, na briga direta por uma vaga para a próxima fase. O Celtic vacilou muito nessas 3 primeiras rodadas. Não é uma equipe tão ruim assim. Conseguiu dar um bom calor na equipe do Atlético de Madrid, jogando em casa na última rodada. Tecnicamente, o Atlético de Madrid ele é uma equipe mais qualificada. Só que aqui a gente tem também um mercado nessa odd de 1,31, né? Um mercado extremamente baixo. É o jogo da vida aqui para a equipe do Celtic, né? O Celtic, se quiser continuar sonhando com uma classificação para a próxima fase, tem que vencer aqui a equipe do Atlético de Madrid. Mas é um jogo também difícil. O Atlético de Madrid encaixar essa pressão numa odd de 1,31, não sei se a gente vai conseguir ter esse padrão do Atlético de Madrid nessa odd de 1,31. É uma odd baixa. Não gosto de trabalhar essa faixa de odd nesse Atlético de Madrid numa odd de 1,31. O Celtic também é uma equipe boa de contra-ataque. A gente vai ter o Atlético de Madrid tendo mais de 65% da posse de bola, mas não gosto dessa odd de 1,31. É um jogo que, se o Atlético de Madrid estiver vencendo por volta dos 75 minutos, com 1 gol de diferença, buscar um over aqui pode ser muito interessante também para essa partida, o over limite do jogo, porque o Celtic vai ter que se expor cada vez mais e vai deixar muito espaço para a equipe do Atlético de Madrid. Mas é um jogo que eu não vou com viés nenhum, nem de buscar esse back Atlético de Madrid. Não gosto dessa odd de 1,31 e não acredito que a gente deve conseguir encontrar esse padrão aí nessa faixa de odd.
Então é um jogo também que eu vou pular, vou ficar só de olho nesse over limite no final do jogo. E o nosso próximo jogo é o Estrela Vermelha, que vai receber a equipe do RB. O RB pode basicamente já consolidar sua classificação para a próxima fase, vencendo aqui a equipe do Estrela Vermelha, que muito difícil vai conseguir ter chances de classificação para a próxima fase. Era um grupo muito difícil, tanto para o Young Boys, tanto para o Estrela Vermelha, porque caiu no grupo do City e da equipe do RB. E aqui a gente tem um mercado numa odd de 1,61. A equipe do RB ela é muito mais qualificada que a equipe do Estrela Vermelha. A gente deve ter um jogo no início com a Estrela Vermelha tentando fazer aquela pressão ali da equipe mandante, mas à medida que o tempo for passando, a gente vai ter o RB cada vez mais controlando as ações do meio de campo e vai cada vez mais martelar aí para vencer essa partida. É um back que não tem como ficar de fora. E aqui nós vamos lançar aqui o nosso segundo back, que é esse back RB, que tem uma odd de 1,61. E o nosso próximo jogo, a equipe da Lazio, que vai receber a equipe do Feyenoord. Ambas as equipes estão nessa disputa direta aqui pelo grupo do Atlético de Madrid para conseguir essa classificação para a próxima fase. A gente tem um mercado bastante parelho de ambos os lados. Aqui é um jogo também difícil para a gente ir com algum viés para trabalhar o match odds. A equipe da Lazio é uma equipe que é inconstante na temporada, está jogando abaixo das expectativas e não vai ter um jogo fácil aqui contra a equipe do Feyenoord. O Feyenoord, que jogou muito bem dentro de casa contra a equipe da Lazio, foi superior na partida, conseguiu vencer na última rodada, mas agora aqui jogando em casa, a Lazio tem plenas condições de conseguir essa vitória, mas é um jogo muito difícil para a gente traçar algum cenário para o match odds. É um jogo basicamente para trabalhar um mercado de gols, né? O over limite do jogo pode ser muito interessante nessa partida em si, né? Pela qualidade do ataque da equipe do Feyenoord. É um jogo que a gente pode até vir com o viés de buscar um over 2,5 no jogo, mas aqui também uma coisa que me agrada demais é tentar buscar esse over limite da partida. A gente tem aqui um mercado de 2,5 que tem uma odd de 1,79, uma odd interessante para esse jogo que é importante para ambos os lados. Eu vou lançar aqui o nosso primeiro over aqui do Café com Apostas, que é esse Lazio versus a equipe do Feyenoord, que tem uma odd de 1,79. É um jogo que deve ser extremamente franco de ambos os lados. A gente deve ter a Lazio tentando ter mais a posse de bola e a equipe do Feyenoord jogando mais no contra-ataque. Mas aqui também uma outra coisa que fica muito interessante é buscar esse over limite no jogo, que deve ficar muito franca a partida ali por volta dos 75 minutos. Então nós vamos buscar aí esse over nessa partida de Lazio contra a equipe do Feyenoord. E o nosso próximo jogo é o City, que vai receber a equipe do Young Boys. O City está basicamente já está classificado, né? Muito provavelmente a gente vai ter o City vencendo a equipe aqui do Young Boys, porque a diferença técnica ela é muito grande. Mas aqui a gente tem um mercado nessa odd de 1,09, um mercado extremamente baixo. Não gosto de trabalhar essas faixas de odd, não tenho método para isso. Se você tem método para isso, muito provavelmente você vai encontrar aquela grande pressão do City no primeiro tempo, o City martelando cada vez mais próximo do gol. Se você tem método de goleado, o City muito provavelmente deve bater essa goleada aqui contra a equipe do Young Boys. Na última rodada o City venceu por 3-1 fora de casa a equipe do Young Boys e jogando em casa agora tem tudo para poder conquistar já sua classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões, mas é um jogo aqui que eu vou ficar de fora. Não me agrada essa odd do City, mas se você tem método para isso, muito provavelmente você vai ter o City ali com 70% da posse de bola e 1 milhão de chute a gols, muitos escanteios, mas é um jogo que eu vou pular, não tem método para isso, vou ficar de fora. E o nosso próximo jogo é o Porto, que vai receber a equipe do Antwerp. O Porto, que muito provavelmente vai se classificar aqui junto com o Barcelona. A gente tem um mercado dando um super favoritismo para o Porto, né? Numa odd de 1,39. Porto jogando em casa é uma equipe que deve passar o carreto aqui contra a equipe do Antwerp, né? O Porto que venceu o Antwerp fora de casa, goleando por 4-1, saiu perdendo, se não me engano, por 1-0 e conseguiu essa virada no segundo tempo. Aqui a gente tem uma diferença técnica muito grande
e muito provavelmente a gente vai ter esse Porto vencendo aqui essa partida contra o Antwerp. Não sei se a gente vai conseguir ter essa pressão, né, esse back nessa odd de 1,39 do Porto, que é muito baixa, mas aqui não tem como não vir com viés nenhum de não buscar nada a não ser a favor do Porto. E aqui acredito que o Porto não deve exercer essa pressão por essa odd de 1,39, mas vou lançar aqui esse back Porto numa odd de 1,39. Se o Porto exercer essa grande pressão na partida numa odd de 1,39, vou tentar buscar esse primeiro gol do Porto aqui na partida. É um jogo onde o Porto provavelmente deve vencer, basta agora a gente ver se a gente vai ter esse padrão nessa odd de 1,39 para a gente buscar esse primeiro gol do Porto na partida. E assim finalizamos as rodadas aqui de terça-feira da quarta rodada da Liga dos Campeões. Lembrando que o Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é uma exchange para você que quer trabalhar o trade esportivo. Você tem que estar trabalhando numa exchange e a Bolsa de Apostas é a melhor exchange para a gente trabalhar aqui no Brasil. E assim finalizamos o nosso Café com Apostas da Liga dos Campeões do jogo dessa terça-feira. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.